Bom dia! Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao trabalho que a gente começou no vídeo passado, certo? E eu queria já colocar algumas coisas para vocês, tá? Eu já coloquei aqui a atividade que vocês vão fazer, tá? Atividadezinha de casa. Vocês já fiquem cientes, já anota ali as páginas da atividade, tá? A gente também nessa aula vai retomar aquilo que a gente viu de contos, porque essa atividade aqui é uma atividade de produção textual, certo? Vai ser pedido que vocês produzam um conto, tá? E aí lá vai ter todo o passo a passo, como escrever e tal. A gente começou a estudar, né, quando a gente estava ainda aqui tendo aula presencialmente, os contos de terror, né? E aí eu queria trazer os exemplos desses contos, exemplos de características que a gente viu. A gente viu que os contos são narrativas curtas, né? Acontece somente um fato, tem poucos personagens, como a gente viu, e de modo especial, o conto de horror, que é o conto que a gente está estudando, ele vai ter essa temática do terror, né? Vai ter esses elementos do horror. Então a gente viu que esses contos eles acontecem geralmente à noite, eles trazem elementos como assombração, como fantasma, entre outros elementos que geram em nós esse medo, né, que geram enfim, esses elementos que são típicos por exemplo, do Halloween, né, bruxa, monstro e por aí vai, tá? Então, o que você vai fazer quando terminar essa aula? Você vai reler, né, o início do capítulo 1º do seu livro, que é o capítulo que fala sobre contos de horror, né? Lá vai ter um exemplo de conto de horror, que foi o exemplo que a gente trabalhou aqui em sala de aula, tá? E aí você vai, baseado nessas características, você vai montar a sua história. A gente começou também a produzir aqui em sala um conto, né? A gente chegou a reescrever partes do conto que a gente estava trabalhando, quando a gente estava trabalhando aquela questão dos tipos de narrador, e aí eu queria que vocês reescrevessem o conto mudando o narrador, lembram? Pronto. Dessa vez vocês vão produzir o conto de vocês, então vocês vão seguir lá o que a atividade pede, os passo a passo, né? Organizando o que vai ser a sua história. Você vai falar sobre o quê? Quais serão os seus personagens? Então, pegue uma folha de caderno e vá anotando isso. A minha história vai ser sobre tal coisa, vai ter tais e tais personagens. Eu vou escolher para a minha história adotar esse tipo de narrador. Vamos relembrar: narrador por personagem, narrador observador, narrador câmera, aqueles tipos de narrador que vocês têm escrito lá no caderninho de vocês que a gente trabalhou aqui. Então, eu vou querer que no meu conto eu vou escolher o narrador observador, aquele que está lá fora e observa toda a história, sabe tudo, é onisciente ou é o câmera, não sabe tudo, mas vê o que está acontecendo. Enfim, você vai colocar nessa folha de papel esse passo a passo, né? Vai ser esse narrador, vai falar sobre isso, vai ser em tal lugar, vai ter tais e tais personagens. Vá pensando aí como é que você quer escrever um conto de terror, tá? Um conto de horror. Quando você pensar isso, vai ser em tal lugar. Se você quiser colocar também a época, vai ser em tal época. Vai ser de noite, né? A gente viu que geralmente tem essa questão da noite. Então você vai colocar, você vai esquematizar tudo isso. E quando você tiver esse esquema pronto, você vai começar a escrever o conto, tá? Lembrando também, né, nessa atividade, vocês vão usar tudo isso que a gente já viu de narrativa. Então, vocês vão escolher narrador, vocês vão escolher personagem, né? Então vocês vão lidar com aqueles elementos da narrativa que a gente viu, que é narrador, enredo, elenco,
local, né, tempo, em que momento se passa a história, enfim, esses elementos. Além disso, vocês vão mobilizar também aquilo que a gente estudou sobre a estrutura, né, que é início, meio e fim. Como é que vai começar a minha história? Quero começar a minha história falando isso. Vou desenvolver assim, vai acontecer tal coisa. Lembrando que essa tal coisa, né, o clímax da minha história, o ponto alto da minha história, vai estar ali no meu desenvolvimento, na metadezinha do meu texto. E como eu vou terminar essa história? Essa minha história vai terminar assim. Essa é a minha conclusão, esse é o meu desenvolvimento, tá bom? Esse é o trabalho que vocês vão fazer. Quando chegar na partezinha, vai ter uma partezinha lá de avaliação, né? Pedindo para que um colega leia o texto de vocês. Isso não vai ser possível. Então, o que você vai fazer? Você mesmo vai avaliar seu texto. Você vai lá ver, meu texto tem isso que o quadrado não está pedindo? Tem uma boa descrição do personagem principal? Lembre-se de colocar um personagem principal, protagonista, e colocar um antagonista, que é o vilão, tá? Lembre-se disso. Quem vai ser protagonista? Quem vai ser vilão? Defina isso também para a sua história, tá bom? Bom, essa é a parte de literatura, né? A gente estudou esses assuntos e agora chegou a hora de produzir o texto. Além disso, a gente estava trabalhando os assuntos de gramática que eu queria ver com vocês. Semana passada a gente estudou substantivo e hoje a gente vai ver um pouco de adjetivo e locuções adjetivas, tá bom? Então a gente vai corrigir aquela atividade agora. Você pega o seu caderno na atividade que eu passei no último vídeo, né? No vídeo da última aula, para a gente corrigir junto, tá? A atividade sobre substantivo. Então vamos lá. Continuando. A nossa atividade, né? A gente tinha a seguinte questão. Eita, deixa eu parar aqui. Atividade, aqui. Na primeira questão, né, a gente tem o seguinte: assinar uma alternativa que possui um substantivo que é ao mesmo tempo comum, simples e abstrato. Atenção aqui, que você pode subir um pouquinho já? Posso. Não, subir. Ah, tá. Obrigada. Algumas pessoas não entenderam o que foi que aconteceu. Houve alguns errinhos de alunos colocando assim: aqui é composto, aqui é simples. Só que a questão não pede isso. Então, houve um erro aqui, ó, na interpretação da questão, tá? Assinar a alternativa aqui possui um substantivo que é comum, simples e abstrato, ou seja, ao mesmo tempo. Quando a gente estava vendo isso, eu dizia para vocês que os substantivos possuem essas características e que não necessariamente uma anula a outra. Então, ele pode ao mesmo tempo ser comum, pode ao mesmo tempo ser simples, pode ao mesmo tempo ser abstrato, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Então, prestem atenção na leitura da questão, para vocês não cometerem esses erros, tá? Não era isso que a questão pedia, era qual dessas é uma questão de múltipla escolha, gente. Então, a gente vê aqui, né? Vamos começar pela letra A. Guarda-roupa. É comum? É. Mas é simples? Não. Por quê? Porque é composto por dois radicais, então é composto, tá? É composto, tá? Então já não pode ser, porque ali está pedindo que seja simples. Então já anula. Vidro, comum, sim. Simples, sim. Abstrato, não. Porque a gente viu que substantivo abstrato são aqueles relacionados a sentimento ou derivados de verbo. Então a gente já anula a letra B, tá?
Letra C, mesa. É comum? É. É simples? É. Mas é abstrato? Não. Então a gente anula a mesa. Contra-regra. Regra. É comum? É. Mas é simples? Não. Porque aqui eu tenho dois radicais. Né? Então, é composto, né? Como guarda-roupa. Então, também já anula a contra-regra. E o que sobra está achando que é comum, simples e abstrato, porque é um sentimento. Né? Na próxima questão, o que a gente tem? Indique a alternativa em que todos são substantivos derivados. E aí, alguns também acharam que a resposta era a letra D, porque acharam que livraria e livreiro derivavam de livro. Mas assim, livraria e livreiro derivam de livro, mas o livro não é derivado, né? Livro é aquela palavra base. Então não pode ser a letra D. Não pode ser a letra A, né? Porque é flor de lis, pratinho e sapato, né? Pratinho realmente é derivado de prato, mas sapato não é derivado nem flor de lis. Então a gente anula a letra A, tá? Ferro, pedra e pão. Nenhuma são palavras derivadas, né? As três são palavras que a gente pode chamar de palavra base, né? Então a gente já anula também a letra B. Livraria a gente já viu, letra D a gente já viu, letra E. Frota, esquadra e congresso também não são derivados, né? Agora quando a gente chega aqui na letra C, a gente tem ferro, que deriva de ferreiro, que deriva de ferro. A gente tem sapateiro, que deriva de sapato, e pedreiro, que deriva de pedra. Então a resposta certa é a letra C, tá bom? Quem marcou a letra C, acertou. Próxima questão. Eu pedi que vocês pesquisassem, né, tipos de substantivos coletivos, né, que é o que a gente estava vendo também, 5 tipos de substantivos coletivos e de animais, né? De coletivos, que a gente pode colocar um exemplo, a gente pode ter turma, né, relacionada à turma de escola, então, turma de alunos, né? A gente pode ter, a gente viu assembleia também, né? Que é grupo de pessoas reunidas. Orando de pessoas, colocar assim, né? Que mais? De pessoas. A gente viu elenco. Né, de atores. Elenco, assembleia, turma. Ixi, agora deu branco. Deixa eu pensar pelo menos assim. Banda, banca. Obrigada pela fila. E por aí vai, né? De animais a gente viu a alcateia, a gente viu a matilha, né? Cachorros, enfim. Esse aqui também foi fácil, porque na outra aula eu já tinha dado alguns exemplos, então não foi difícil para vocês acharem 5 exemplos diferentes. E aí a gente entrou na parte de adjetivos, né? Para revisar adjetivos, que é uma classe gramatical que vocês provavelmente já devem ter visto no 6º ano, né? Adjetivos é aquela classe gramatical, né, de qualidade, como é que fala, que qualifica o substantivo. A gente estudou o substantivo e agora a gente vai estudar o adjetivo. O adjetivo é aquele que, como a gente diz popularmente, aquele que dá qualidade ao substantivo. Então, se a gente diz assim,
José é feio. Né? José é o meu substantivo e feio é o meu adjetivo. Até aí, beleza, tá? Então, essa seria a resposta, aquele que qualifica, tá? Qualifica o substantivo. Então, assim, a grosso modo, tá? Se você colocou essa resposta, você acertou. Ok? E quais são os tipos, né? Como eu disse, a sua função é trazer essa qualidade para o substantivo, é trazer um atributo, é caracterizar. Não tem uma qualidade como sempre algo positivo, não, pode ser algo negativo, como feito, tá? Então vamos ver lá, coloca por favor o outro, para a gente ver os tipos de adjetivo que a gente tem. Como a gente viu com substantivo, né? Adjetivo vai seguir mais ou menos aquele mesmo padrão. Então a gente vai ter adjetivos simples, né? Compostos por apenas um radical, como pobre, magro, enfim, triste, feliz. E os compostos, né? Que apresentam mais de um radical. Então a gente tem blues brasileiro, super interessante, né? Super interessante, são dois radicais dos palavras. Né? A gente vai ter também os primitivos, né? Que vão originar outros adjetivos. Então, a gente tem bom origina bondade, né? Alegre, puro, por aí vai. Tá? E assim como tem os primitivos, também tem os derivados, né? Que derivam de substantivos ou de verbos. E aí eu coloquei como exemplo aqui escultor, que deriva do verbo esculpir. Formoso, que deriva de formosura, né? Que é substantivo. Só um pouquinho, por favor. Pode subir. Aí. Também, como a gente viu no substantivo, a gente tem essa questão da variação de gênero, no adjetivo também, tá? Então a gente tem os uniformes, que são aqueles que não mudam, certo? Como feliz, não existe felizo ou feliza, só existe feliz, tá? É um adjetivo uniforme em relação ao gênero. A gente tem os biformes, que é quando varia o gênero. Então a gente tem, como exemplo, eu coloquei aqui carinhoso e carinhosa. E eles também podem variar em relação ao grau, a ser singular ou plural. Então a gente pode ter carinhosos e carinhosas. Bonitos, bonito, bonita, bonitos, bonitas. Por aí vai, tá? Além disso, a gente tem essas variações em relação ao grau. Só um pouquinho, por favor. E aí a gente tem adjetivos que a gente pode classificar como comparativos, porque vai comparar qualidades, e superlativos, porque vai intensificar as qualidades, tá? A gente sempre vai pensar, quando a gente pensar na adjetivo, a gente sempre vai pensar nessa ideia de qualidade, que é um atributo, tá? Vamos subir um pouquinho mais. Nos comparativos, né, a gente vai ter mais algumas ramificações, digamos assim. A gente vai ter os comparativos de igualdade, né, que a gente vai localizar através desse uso aqui, ó. Tão quanto, tá? A gente tem um adjetivo que é bom. A gente vai usar umas palavrinhas que vão intensificar esse adjetivo. E aí a gente vai dizer que a gente vai dar o nome disso de comparativo de igualdade, esse tão quanto, tá? Sempre que você quiser fazer essa comparação, né, a gente geralmente usa essa expressão aqui. Tão quanto, tão feio quanto, tão bom quanto, tão bonito quanto, por aí vai, né? Além disso, né, além dos de igualdade, essa comparação de igualdade, a gente tem de superioridade.
vai localizar através do mais que, né? Marta é mais habilidosa do que Patrícia. A gente vê aqui é o adjetivo e ele é intensificado por esse comparativo de superioridade, tá bom? Do mesmo jeito temos de inferioridade, que a gente vai localizar pelo menos que, e por aí vai, tá? Nos superlativos, a gente tem outra ramificação, a gente tem os superlativos absolutos, né? Como a gente chama, que é o analítico, que a gente vai usar uma outra palavrinha para intensificar o adjetivo, que nesse caso aqui é organizada, e a gente vai ter esse extremamente, né, que intensifica o meu adjetivo. E a gente tem o sintético, que o próprio adjetivo, a própria formulação do adjetivo já é enfática, né? Porque é uma formulação já no superlativo. Então a gente tem, por exemplo, aqui inteligentíssimo, belíssimo, famosíssimo. Todos esses superlativos a gente vai chamar de absoluto sintético, tá bom? Além disso, né, a gente tem os que a gente chama de relativos, porque vão estar sempre se relacionando a algo. Como assim, professor? Eu tenho aqui, né, esse exemplo. A menina é a mais inteligente. Certo, é a mais inteligente em relação ao quê? Em relação a quem? Em relação a turma. Certo? Então, assim, não é a mais inteligente do universo, do planeta Terra, mas inteligente em relação à turma. Então, por isso que é. Cadê? Pensa um pouquinho. É superioridade. É, superioridade relativa, né? Isso. Chama de relativo, porque é de superioridade, é a mais, sendo que relativo à turma, tá? Pronto, pode subir. Tem inferioridade, tem superioridade, então tem inferioridade também, tá? Então a gente tem, é o menos na parte da inferioridade. Em relação ao quê? À classe. Tá? A classe é o meu referencial daqui, tá bom? E para terminar, a gente tem os adjetivos pátrios, né? Que são aqueles relacionados à nacionalidade, à nossa origem. Então a gente tem brasileiro, né? Referente a quem nasceu no Brasil, espanhol, que é quem nasceu na Espanha, europeu, que é da Europa, né? Do continente europeu, carioca do Rio de Janeiro, paulista de São Paulo, por aí vai, tá? Por isso que é chamado de adjetivo pátrio, porque remonta à origem de pertença da pessoa, de onde aquela pessoa vem, de onde ela nasceu, tá bom? Bom, além disso, né, para concluir, eu coloquei aqui exemplos de, além de adjetivos, a gente também tem uma coisa chamada locução adjetiva. E aí eu coloquei como exemplo esse seguinte exemplo. Eu não sei se está dando para vocês verem direitinho, mas aqui eu coloquei aves da noite. O que é locução adjetiva? É quando esse atributo ele vem não só através de uma palavra, mas através de uma junção, de um conjunto de palavras. A gente chama isso de locução, certo? Nesse caso, locução adjetiva, porque vai fazer a função do adjetivo, que é qualificar. Então, eu tenho aves de quê? Da noite. Isso, se a gente fosse converter para utilizar só, não uma locução adjetiva, mas um adjetivo, a gente poderia escrever assim: aves noturnas. Compreendem que aqui, da noite, desempenha a função de noturnas, e é por isso que a gente chama de locução adjetiva, porque ele está desempenhando a função do adjetivo. Outro exemplo que eu tinha colocado aqui, eu acabei apagando, foi
suco, de laranja. De laranja, uma locução adjetiva, porque é um conjunto de palavras que desempenham a função de adjetivo. Certo? Logo, é uma locução adjetiva. Ok? Por hora é só, tá? A gente vai continuar esses assuntos de gramática e também de literatura com as produções que vocês estão fazendo na próxima aula. Não deixem de estudar sobre conto e não deixem de escrever o conto que eu pedi para vocês, tá? A atividade é aquela ali, página 11 a 13 do livro didático de vocês. Até a próxima!